Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre inteligência artificial, marketing, soluções inteligentes e como é que a gente lida com tudo isso no nosso dia a dia e na nossa empresa. E para isso eu trouxe aqui o Alexandre Zilli, fundador da UON, e o Leandro Siqueira, arquiteto de soluções, eu adorei esse nome da UON também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos, Alexandre, me explica o que é o ON, por que você fundou o ON, como é que ela está se modernizando, se atualizando tecnologicamente? Eu estou há 17 anos no mercado, né, com a agência, e o ON, né, que é UON de navio, é YouOn, né, você conectado, você online. Então eu venho de uma agência tradicional, em que ao longo do tempo eu vim me modernizando porque a gente trabalhava há 17 anos atrás, o marketing era muito diferente, né? As mídias sociais não tinham toda essa relevância. Na época estava começando o Orkut. Então a gente era uma agência que fazia muito material offline, como cardápio, panfleto, banner. E eu vim acompanhando toda essa evolução com as mídias sociais e junto com a propaganda. E a gente entrou numa fase em que hoje muitas ferramentas facilitaram esse marketing, como o Canva. Muita gente consegue hoje fazer uma arte muito mais rápido do que antigamente tinha essa complexidade de precisar de um designer para fazer no Photoshop ou no Illustrator. E agora essa corrida está muito mais rápida com a inteligência artificial. E eu vi que a minha agência estava ficando para trás de oferecer os mesmos serviços que eu oferecia há anos. E eu vi que essa corrida pela inteligência artificial é um caminho sem volta, não tem mais como voltar atrás. Inclusive ontem, né, a gente estava numa palestra e um dos palestrantes falou assim, antigamente o que evoluía em 30 anos, hoje está evoluindo em 2. Então a gente tem que estar sempre antenado o que está acontecendo para não ficar para trás no mercado. E foi aí que eu... E trouxe o arquiteto de soluções. O Leandro é meu amigo pessoal, e eu sempre vi nele uma referência no segmento de automação, de aí até pelo cargo que ele tem na multinacional que ele trabalha, e acho que faz uns 3 anos que eu insisto para ele, vamos montar alguma coisa junto, vamos fazer alguma coisa, me presta uma consultoria. Todo mundo quer fazer um aplicativo, né? Desenvolve algo. Eu já quis fazer vários. Imagino. E aí que eu convenci o Leandro para um primeiro projeto, que a gente fez um e-book digital para a gente se provar que dava para vender algo online usando inteligência artificial. E aí ele falou, eu consigo desenvolver um assistente virtual muito mais humanizado do que esses chatbots que tem, que digite 1, digite 2, que a gente fica cansado. Odeio. Outro dia eu levei 24 minutos, Leandro, para chegar na solução que eu precisava. Não falei com o humano. Eu fui tentando. E era uma coisa bem específica do banco. 24 minutos para chegar naquela... Foi baseado em estudos de relacionamento com o cliente que a gente chegou nessa solução, porque o que acontece, né? As pessoas percebem que é um chatbot e elas pulam para o atendimento humano. Sim. Então não funciona, tudo aquele 1, 2, 3 não funciona. E como é que a gente faz para superar isso? Aí que entra a solução do agente inteligente, porque é como se ele estivesse conversando com a pessoa, as pessoas não percebem que estão conversando com o robô, e ele faz triagem, ele faz agendamento, ele manda documento. Aí o céu é o limite, né? Você pode integrar no seu sistema de CRM, pode integrar no seu sistema de vendas, né? Então a gente oferece uma gama de soluções, né? E a minha especialidade é integração de sistemas. Então a arquitetura de solução é o quê? É entender todo o cliente, tudo que o cliente faz e fornecer uma solução tecnológica alinhada com o E aí negócio. você já consegue integrar, por exemplo, a sua assistente virtual, que aqui no jornal chama Letícia, né? Eu achei bom, porque eu nunca tive nenhuma Letícia aqui. Legal, né? E aí você consegue integrar a Letícia e, por exemplo, conseguir integrar ela com a solução de venda. Sim, a gente consegue fazer isso, a gente consegue dar técnicas de vendas pro agente, né? Então, técnicas avançadas de spin, bunch, tudo que tiver aí, ele consegue incorporar e usar no atendimento. Eu tive uma experiência que eu vou contar aqui para vocês, acho que eu nunca contei. Eu estava em São Paulo, na casa da minha filha, e passei numa loja de spots bem legal, no Cidade Jardim. Eu vi uma corta-vento. Uma corta-vento não comprei. E eu fui jantar com uma amiga, e eu falei, puxa vida, me arrependi de ter levado aquela corta-vento.
E aí eu liguei, mandei um WhatsApp para aquela moça, inteligência artificial que seja, falei, olha, eu gostei da corta-vente azul, lá. Ela falou assim, pois não, estamos separando e entregando. Quando eu voltei para casa da minha filha, a corta-vente estava lá e eu não tinha nem pago ainda. Meu Deus. Perguntem se eu nunca mais, sempre irei, essa loja é uma loja de rede, ela tem no Brasil inteiro, pergunta se eu não irei sempre comprar ali. Porque o atendimento, a minha experiência como consumidor foi fantástica. Quem não incorporar IA vai ficar para trás. É por isso que o Alexandre, né, entrou nesse segmento de IA também, porque é um caminho sem volta. A gente teve várias evoluções, né? A gente teve a revolução da internet nos anos 90, aí depois veio os sites, aplicativos. Então hoje você consegue imaginar alguém que não tem um site, aí depois tem as redes sociais, quem não tem, né, fica para trás o relacionamento com o cliente. E quem não está né? pronto lá para vender também não vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E o principal também é a escalabilidade, né? Então, um atendente desse virtual, você atende ou atende 10 mil ao mesmo tempo. Sim. Aí, para você atender 10 mil na sua empresa hoje, como é que você faz? Sim. Você contrata um monte de gente, né? Sim. Então, o custo em escala, extremamente reduzido quando você tem um agente. E a eficiência é muito maior, né? Porque ela não fica gripada, não recebe 13º, não tira férias, não tem turnover. E não tem oscilação de humor, não entra em burnout, não querendo tirar o emprego de muitas pessoas, mas é o futuro. É que vai libertar as pessoas, né? Eu cito um exemplo de um cliente que a gente está atendendo, a pessoa perde muito tempo ali com clientes que querem saber de um curso, saber de alguma coisa, enquanto ela podia estar fazendo o negócio dela crescer. Podia pensar em estratégia. Então é uma libertação, né? Ela vai ali, vai tomar conta de uma parte do seu trabalho para fazer com que você possa fazer outras coisas. Agora, quais são as soluções que vocês têm lá na UON? O que vocês estão vendendo, entre aspas? Além da parte de marketing, né, que a gente faz toda a gestão e estratégia para mídia social, tráfego pago, encontrar o público-alvo de cada cliente para conseguir maximizar as vendas, a gente hoje integra com essa parte de inteligência artificial, em que a gente consegue, com a inteligência artificial, atingir, abranger muitas frentes dentro da empresa, que são processos, muitas vezes, que tem alguns gaps ou falhas, como, por exemplo, o atendimento. Tem uma rede agora de pet shops que a gente está fechando, em que o mesmo atendente, muitas vezes no horário dele, ele tinha que separar a entrega pelo iFood, ele tinha que atender a pessoa no balcão e, ao mesmo tempo, responder o WhatsApp. Então, muitas vezes ele estava ali atolado com gente na loja, atendendo pessoas na loja. Quando ele ia olhar no WhatsApp, já fazia meia hora, 40 minutos que a pessoa não tinha sido atendida. Muito provavelmente essa pessoa vai ligar e tentar um atendimento mais rápido em outro pet shop. Ela perdeu uma venda. Então é aí que o Leandro pode explicar exatamente todos os detalhes do que a gente faz. Mas são esses gaps ou essas brechas em que o assistente atua, otimiza e reduz custo. Sim, o que acontece, né? Muitos processos são manuais dentro das empresas, né? Então, desde quando você começa o atendimento, a pessoa pode escrever errado, o atendente não, o atendente fala inglês, ou o atendente inteligente ele fala inglês, japonês, chinês, são muitas vantagens. E além disso, quando você tem um processo automatizado, em que entra uma venda e já integra com o seu sistema, não há erros manuais também, né? De inserir a venda, tudo. Então, isso para as empresas tem um valor muito grande, né? Agora, como é que hiperpersonaliza isso? Essa é uma boa pergunta, porque hoje tem muitos assistentes de atendimento virtual. Se você entrar na internet hoje, pesquisar em sites ou fazer uma pesquisa, você vai achar muitas empresas oferecendo esse serviço. E a minha ideia, e foi por isso até que eu insisti muito com o Leandro, era fazer algo 100% personalizado para cada segmento e para cada cliente. Então a gente não vai vender para a mesma empresa e para outra empresa o mesmo assistente virtual. Ele vai ser configurado exatamente para a demanda de cada empresa. E isso faz o diferencial do nosso assistente virtual, que é essa parte dele se comunicar até na linguagem que a empresa já se comunica. Exemplo, se é uma empresa mais descolada, ele vai falar num tipo de linguagem. Se é uma empresa que vende um produto B2B mais formal, ele vai falar e responder de uma forma mais formal.
né? O que acontece é que são soluções genéricas, né? Eles querem atender todo mundo, não é assim, né? Os negócios têm as suas particularidades, né? E mesmo dentro do mesmo segmento, pet shop, né? Que foi o caso que ele citou. Tem um pet shop que faz uma determinada ação, o outro não faz. Então, como é que você vai usar o mesmo produto para todos esses clientes? Exige um trabalho de customização. Não, mas é muito fácil perceber, por exemplo, eu só compro num pet shop. Uhum. E eu não, hoje, lógico, gente, a gente tem milhões de tarefas, a gente não lembra de tudo. Eu não lembrava se eu tinha vermifugado meus gatos. Olha só o gap. A pessoa, eu só compro ali, uma rede grande. Ela podia ter falado para mim, olha, faz 6 meses que você comprou o vermífugo, tá na hora. Esse foi um dos exemplos que o nosso cliente citou, você acredita? Verdade. Foi o mesmo exemplo. Entendeu? E eu não sei, eu não marquei, eu não sei se... eu olhei pro meu gato hoje, eu vi que ele tá tirando pra... Eu falei, pá, tá na hora de fazer alguma coisa com você, negão. Quem te falou foi o gato, O né? gato que falou, olha lá, mãe, tá na hora de fazer alguma coisa, né? Porque daí eu tenho que vermifugar todos os bichos que eu tenho em casa. Então, assim, mas eu não tenho um aviso. Exato. Que eu tenho um padrão de compra. A cada 15 dias eu vou lá e compro X quilos disso, X quilos daquilo, mais aquele negócio, mais não sei o quê. Quer dizer, ou então, no mínimo, eu acho, olha, a Whiskas está em oferta hoje, vem pra cá. Mas o cliente precisa ter esses dados, né? Sim. Porque tem empresas que não têm uma organização, né, com tudo isso. Mas se eles tiverem um sistema, uma base de dados acessível, a gente consegue vasculhar né? esses É só dados. ver o que você comprou. Exato, mas ele tem que estar de uma forma organizada, acessível para que o meu sistema integre com o dele. Tem toda uma questão técnica por trás também. Mas se isso estiver de acordo, a gente consegue vasculhar os dados ali da sua loja, da sua empresa e trazer inteligência para isso. Isso é um caso de inteligência. Pô, você comprou faz 6 meses, óbvio que você vai comprar de novo. Você né? precisa comprar, Exato, viu? Não fique atenta, né? O teu gato precisa de um vermífugo. Entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa... E ao mesmo tempo eu tive uma experiência muito também legal com um cara que limpou meu sofá. E o cara de vez em quando manda mensagem. Aí, não tem nada lá? Mensagem automática, gente, né? E aí eu lembrei, pô, o cara... lavar um negócio, eu chamo aquele cara. Esse é um serviço também que a gente oferece, que é o disparo em massa, né? Então, você, de tempos em tempos, fazer esse trabalho aí de marketing, né? De mandar várias mensagens. Porque o cara se faz lembrado. E eu gostei do cara, entendeu? Foi um bom serviço. Eu indiquei ele para outras pessoas. Eu falei, pô, eu não vou fazer... Eu nem pesquisei preço. Porque eu falei, não, nessa altura do campeonato eu quero fazer com quem eu sei que é bom. E ele encurta o tempo da venda, né? Isso. E ao mesmo tempo é como se esse assistente virtual ele vira um vendedor ativo, né? Sim. Porque ele tem uma base de cadastro de quem é cliente das pessoas e ele dispara, por exemplo, igual você falou, uma promoção pontual de algum produto, ele vai disparar para essas pessoas em curto tempo de venda. E é algo que muitas vezes manualmente dá muito trabalho fazer. Não, manualmente você tem não vai lista lembrar. de transmissão, tem essas coisas, mas não tem eficácia de um assistente virtual conversando em tempo real, porque quando a pessoa der uma resposta para essa promoção, automaticamente esse assistente virtual já vai começar um diálogo, né? Imagina uma lista de transmissão que tem 200 pessoas ali, você vai ter que responder na unha uma a uma. Não dá. Agora, eu tive uma experiência na Espanha agora, que tinha uma loja lá, eu não vou falar o nome, que é super famosa lá na Espanha, e ela não vendia na loja. Era uma loja de experimentação. Fazia filas de jovens à tarde para experimentar as roupas, as camisetas, lá. Depois o cara saía de lá e comprava online. Mas isso é interessante, né? Porque roupa é algo específico. Às vezes a pessoa é alta, mas tem mais ombro. Tênis, por exemplo, eu já tentei comprar várias vezes online e nunca dá certo. Nunca deu certo. Tem certas coisas que não vai substituir, né? Mas olha a sacada, né? dos caras. Aqui você tem um showroom online. Você vem aqui, experimenta, você vai pra sua casa e compra o que você quiser. Você economiza em espaço, né? Você não precisa ter não precisa ter estoque vendedor. gigante, exato. Logística tudo vai mudar. vendedor. Agora com a IA, as coisas vão ficar... A entrega, como você falou ali daquele exemplo que você deu, vão ser robôs que vão fazer a entrega. Sim. Vai ser muito mais rápido, ele vai ser muito mais acessível. Drone. Então, mudou tudo. Bom, aí eu queria entrar em outro assunto aqui. Na verdade, eu conheci os meninos por esse segundo assunto aqui. Eu fiquei encantadíssima, né? É o nosso show dóis. Porque eles têm uma solução no Fabulai
que são livros infantis personificados. Exato. E aí agora eu quero entender tudo disso daí, porque eu quero saber, por exemplo, como é que eu começo? Eu trago a foto da minha filhada, falo assim, olha, a minha filhada Nina, ela gosta de gato, ela gosta de arte, ela gosta de aquarela. O que é que se monta para mim quando eu falo isso? Ele é extremamente customizado mesmo, como você falou, de acordo com o gosto da criança, né? Você pode escolher 2 gostos, né? Então, eu gosto de dragão e gosto de chocolate. A inteligência artificial vai criar uma história baseada nos gostos, na idade da criança, né? E na foto dela. Porque a gente pega a foto da criança e transforma ela no personagem principal do livro. Então, quando a criança vê ela ali na história, gera uma identificação muito grande. E esse é o nosso diferencial, porque quando a gente criou o projeto, a gente fez uma pesquisa e não viu que isso era possível ainda, né? Só que o que acontece? Muita gente fala, mas isso eu faço na IA. Eu vou ali e mando pro ChatGPT. Mas não faz imagem legal. Não faz imagem legal. Você já deve ter tentado. Não, eu tento aqui no jornal, gente. Às vezes eu quero umas capas, a gente tem um design maravilhoso, às vezes eu brigo com ele que eu não gosto, aí eu ponho os elementos lá na IA pra ver se fica bom. Você já reparou o texto, como é ruim texto? Normalmente também, não fica bom. Não fica bom. Uma imagem dá para fazer. O difícil é acompanhar o livro, todas essas imagens elas seguirem o mesmo padrão. Consistência do personagem. A consistência. Né, que é o nosso grande diferencial. Você ter 12 páginas em que a criança tá daquele jeito, com a roupinha de mago, com a roupinha de princesa, e fazer sentido essas 12 páginas, né? Para a gente chegar nesse ponto, foram vários testes, várias tecnologias, para até a gente conseguir ter um livro legal, né? Em que as pessoas gostem, né? E até então, para todo mundo que a gente mostrou, todo mundo fica encantado. Agora, vocês me falaram uma coisa, eu não tenho mais filho pequeno, mas tenho afilhados pequenos. E eles gostam de papel, né? Eles ficam lá na tela, uma delas minha não fica nem ainda, porque é muito pequena, não fica na tela, o Davi fica 1 hora por semana. Mas eu sempre, a hora de dormir, ai tia, pega o livro X, que eu quero ler. E aí eles sabem de ter aquela fase gostosérrima, que eles sabem decorado o que está escrito. Se você mudar querem ver 10 vezes, né? E se você mudar uma palavra, eles falam assim, não, você mudou essa palavra, não tá certo, eu quero que você leia o que está escrito. Eles falam, né? Nos 5, 6 anos eles falam isso. E aí vocês tiveram que imprimir o livro, é isso? A gente consegue imprimir o livro hoje. Começou como somente digital, né? Mas aí com o tempo, a gente foi vendo que as pessoas querem esse livro físico, né? Então a gente começou a buscar parcerias. Porque como é uma coisa muito customizada, é uma impressão só que a gente está fazendo, né? A gente chega para as gráficas, qual que é o seu ISBN, que é o código do livro? Não, a gente não tem ISBN, porque é um livro para uma criança. Então, adequar o nosso modelo de negócio às gráficas foi um grande desafio. E recentemente a gente conseguiu achar parceiros para fazer impressão. Você imprimiu um livro só. Para imprimir um livro só. Tudo bem, que seja 2 cópias. Mas tem aquelas gráficas rápidas, acho que ali seria a solução para Primeiro é o custo da gráfica rápida. Segundo, que essas gráficas rápidas não dão solução de entrega via correio. E aonde a gente conseguia os contatos, cada livro precisa de um ISBN. Porque cada livro é único. Então, cada livro é considerado uma autoria unitária. E isso ia tornar o livro inviável para o público comprar impresso. Então, hoje a gente está fechando uma parceria com uma empresa que acreditou muito no nosso projeto. Inclusive, ontem a gente teve essa reunião, já passamos todos os dados e eles integram com a API, que o Leandro pode até explicar também melhor. Mas eu vendo como empresário, o que a gente criou? Talvez alguém consiga fazer um livro igual ao da Fabulai, mas imagina se vendem 10 livros no dia. Essa pessoa não vai conseguir atender a demanda. Não. Então, o grande segredo, além dele ser um livro único e a gente ter conseguido chegar nessa resolução visual do livro e de cada livro ter um texto e uma história diferente, cada criança tem uma história totalmente diferente. Então, o que a gente viu no mercado é que são alguns concorrentes nossos têm opções de até 20 histórias e avatares, em que a criança se encaixa. Se encaixa ali com cor do cabelo, estilo do rosto, mas nunca algo fidedigno igual a gente procurou fazer. Então, integrar tudo isso, o método de pagamento, o PDF está em muito pouco tempo no WhatsApp
de quem comprou todos esses detalhes integrados para conseguir vender em larga escala, que acho que foi o seu grande desafio, né? Foi um baita desafio. E para mim foi muito legal porque foi uma atualização de carreira, né? Eu precisava trabalhar com a questão da IA. Então a Fabular foi o início. A gente começou com aquele livro que ele comentou, né? Que a gente fez um teste. E a Fabular já veio logo depois e me fez que fosse possível entender esse novo mundo da IA, me especializar nisso. E hoje eu estou dando treinamento de IA para outros desenvolvedores, eu estou ensinando pessoas a trabalhar Mas o que é legal de tudo isso, para mim que sou jornalista da Pedra... Eu sei até que você vai falar. Que precisa ser impresso. Tem que ser. E que a gente estimula, tá estimulando a leitura. E é onde a IA não atua. Infantil. Se você pedir para IA, faz um livro e imprime para mim, não vai fazer isso. Não. Aí o cara tem que fazer o livro, tem que diagramar, tem que levar na gráfica e tal. A nossa ideia é que você receba na sua casa, prontinho, a versão digital e a versão impressa, né? Então, se quiser ver no tablet, a criança vê no tablet, vê no tablet. Ou a pessoa tem a hipótese também, se ela quiser, ela compra só o livro digital e ela mesma manda imprimir numa gráfica rápida. Porque ela leva o PDF digital aonde ela quiser na cidade dela. Né? Porque a criança, numa determinada de 0 a 3, ela precisa ter uma encadernação bem forte, porque ela estraga, né? Tem. Uma boa capa e um bom miolo. Porque ela estraga, né? Eu sou mãe, então eu sei como é que é. Eles vão estragar os livrinhos, então tem que ter ser mais sólido ali para... E quando a gente apresentou o projeto, a gente apresentou para muitas pessoas, né, buscando parcerias. Uma dessas pessoas foi a Sueli aqui do jornal, foi muito... Ela foi muito legal com a gente. Agora, muito legal com a gente. E a gente vai lançar uma parceria aí, né, para que o jornal possa resgatar esse espaço infantil. Né, que foi perdido do impresso, né, quando foi para a área digital. Né? Antes tinha lá o Jotinha. A gente ainda tem jornal impresso, tá, gente? As pessoas não sabem, mas a gente ainda tem. E antigamente a gente tinha um projeto muito legal que a gente desenvolvia nas escolas que chamava Jotinha. Que as crianças pintavam, coloriam, faziam jogos, tá? Todos criados assim na unha. Fez parte da minha infância. Aqui pela gente. A gente que criava, o professor Bandini, o professor de literatura que fazia. Então era tudo manual mesmo, na unha. E saía todo domingo. Mas acompanhar, a gente tem que trazer para o mundo digital também, né? Essa experiência da criança com o jornal, né? E a Sueli viu o valor nisso, então a gente vai lançar uma parceria nisso, né? Para disponibilizar aí. E eles vinham na redação naquela época, era uma delícia recebê-los. Porque eles vinham ver como é que fazia jornal. Naquela época não era como hoje, né? A gente fazia muito mais na unha, né? Era muito mais na unha mesmo. Computador a gente tinha, mas não era esse computador de hoje, não tinha diagramação desse jeito. Era uma coisa bem manual, hein? A gente acredita muito nesse projeto, ele é um projeto muito recente, né? Mas agora a gente está quebrando essa barreira dos pais entenderem como funciona esse processo, porque a inteligência artificial ainda, muitas pessoas têm uma certa restrição, algum medo de uso, né? Em que todo o cadastro é feito dentro do nosso site da Fabular, em que a gente tem todas as leis que... LGPD. Eu fiz curso de LGPD, né? Eu tenho essa especialização, então todos os dados das crianças são bem guardados, a gente tem uma política no site, então isso é importante mesmo ressaltar, porque há essa desconfiança. Porque a gente está falando de adultização o tempo todo, né? Exato. Como é que a foto da minha filha vai para onde? Eles vão perguntar isso para você. Mas isso é que eu achei engraçado. A foto do rosto as também, pessoas entram no site, vou mandar uma foto aqui, não sei o que, mas manda 1000 fotos no Instagram. Então posta o filho de ponta cabeça e a foto que a gente precisa é muito focada no rosto, então do pescoço para cima. No próprio site tem explicando qual a melhor forma de upar a foto. Sim. Mas a gente aposta muito nesse projeto. A gente está estimulando a educação. Antes da gente começar, foi uma coisa que você citou. Tirar a criança antes da hora de dormir de uma tela ajuda muito no sono, no desenvolvimento não é só cerebral. A criança, não, o adulto também. Então, se ela tem o livrinho dela ali impresso, você dá na mão dela, conta junto com ela antes de dormir. Isso a gente tem... Ver como nossa menina dos ovos de ouro. Fora a conexão, né? Que a gente cria aquela conexão com a criança, né? O horário de dormir é o horário da história. E eu sempre vou com 2, 3 livros de história, nunca é um só. 2, 3 livros de história pra cama, que vai um desses, depois é o outro. Lá no terceiro é que elas dormem, né?
E isso é fantástico, porque isso dá uma conexão, né? De afeto. Muito. De muito. memória. É um excelente presente. A gente, e a Fabulai é testada por crianças muito próximas da gente. Eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos e ela fica encantada. Inclusive, minha filha gravou até um vídeo para... Olha, papai, a gente tem um vídeo nas mídias com a minha filha falando sobre a Fabulai, tem o sobrinho dele. Tem o Jojo. O Jojo acho que é o livro mais perfeito da Fabulai. Olha, Teodora, um beijo pra eles, inclusive pro Jojo e pra Teodora, que são maravilhosos. Um beijo pra minha filha, que eu amo muito. Eu tenho certeza que ela vai ver depois. Mas já a gente vai ter que fazer livro pra pet. A gente tem essa ideia. Já você tem a visão isso. do futuro nessa. Porque veja só, É o próximo passo. Eu tenho um dos meus gatos, eu tenho 2 gatos aqui, 2 gatos em São Paulo. Um dos meus gatos é muito meu companheiro. Fazer um de bebê reborn. Não, mas eu não gosto de bebê reborn. Eu tô brincando. Mas o meu filho fez uma música de rock pra ele. Porque ele é negro, meu gato é negro, ele deita no seu colo, ele olha dentro do seu olho. Meu filho fez, vou mandar pra vocês a música que ele fez. Que é um integrante da família, né? Porque é integrante da família. Também, e cada gato mais que cachorro, tem personalidade. Cada um é um, não tem jeito, gente. Cada um é um. Então vocês vão ter que também fazer os livros dos gatos. Exige uma customização do projeto para isso tudo, sabe? Então a gente está analisando ainda. A gente está focado agora nessa questão do impresso, né, de divulgar. Validar a Fabulai. Exato. Que ela entre forte e gerar confiança, né, para que os pais tenham confiança que estão entregando os dados, né, num lugar seguro, que está sendo bem tratado com as políticas, tudo. Então a gente está nesse trabalho agora. A gente sentiu que isso está fazendo sentido, aí a gente vai pro gato. Pro gato, com certeza. Não é nem o cachorro, tem cachorro também, mas é o gato que é o negócio. A gente também tem a ideia de fazer um livro focado usando inteligência artificial e impresso, agora que a gente tem a solução para crianças autistas. Isso, que é diferente. Porque a criança autista, a gente pesquisando muito, ele tem até um amigo dele que trabalha com crianças autistas e a esposa, que a criança autista, quando ela se vê, ela identifica mais. Ela consegue prestar mais atenção no que está lendo. Então, é um projeto bem legal. Que dependendo do grau, a criança não sabe nem escovar os dentes. Ela tem dificuldade para escovar os dentes. Eu tenho 3 autistas na família. Então, por exemplo, se ela vê ali um livro em que mostra ela escovando os dentes... E tem a questão de cores, né? Todas as cores que você vai poder usar. Tem são questões bem... Exato. Então a gente está estudando isso também. Isso é um projeto que a gente está tocando em paralelo ali com esse amigo meu também, que a gente está vendo. E é porque em breve a gente vai buscar a internacionalização do projeto também, né? Porque com a facilidade da IA, faz em alemão, faz em italiano. Então eu já fiz livro em italiano, em inglês. Né? A gente passou aí, fez alguns testes e foi bem legal também. Então é o próximo passo também, levar pro mundo inteiro isso aí. Legal. E quem quer conhecer o trabalho de vocês, qual é o Instagram da UON, onde é que acha vocês? A gente tem o Instagram que é @UON, né, de navio, UON Propaganda. É só procurar a gente no Instagram e no Facebook. E o meu contato, que é o WhatsApp, que é 11. Aí parece fácil, mas eu tenho que falar pausadamente, porque são 5 9 seguidos. 999996623. É o contato, podem uma inteligência artificial vai atender, né? Isso. Exatamente. E tem a Fabulai também, né? A Fabulai é www.fabulai.com.br, é fábula com i no final, né? .com.br, e tem o @Fabulai Infantil, que é o nosso Instagram do Fabulai. Então, sigam os meninos lá no Instagram e fique aqui com os nossos parceiros também. Te aguardo lá no jj.com.br. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.